Oi pessoal! Você acha que não tem superpoderes? Então se prepare, porque até o final deste vídeo vai descobrir que já usou alguns sem nem perceber. Não estou falando de voar ou soltar raio pelos olhos, mas de poderes reais, comprovados pela ciência, que estão escondidos dentro do seu corpo. Depois de assistir, garanto que você nunca mais vai olhar para si mesmo, nem para os brasileiros ao seu redor. Da mesma forma. Número 7. O turbo secreto da adrenalina. Imaginem a cena. Vocês estão na Marginal Tietê, trânsito parado, quando de repente veem um acidente. Um carro capotou e tem alguém preso embaixo. Vocês, que normalmente nem conseguem abrir um vidro de palmito, de repente viram o Hulk brasileiro. Isso aconteceu de verdade em São Paulo, em 2019. Um rapaz de 65 quilos levantou sozinho a traseira de um Gol para salvar uma criança. Como é possível? Nosso corpo tem um sistema de emergência mais sofisticado que o da Petrobras. Quando o cérebro detecta perigo extremo, ele libera uma bomba de adrenalina que faria qualquer energético parecer água. Em condições normais, usamos apenas 30% da força dos nossos músculos. É como se dirigíssemos uma Ferrari sempre em primeira marcha. Mas quando a adrenalina toma conta, todas as travas de segurança saem de cena. O corpo literalmente desliga os sinais de dor e medo, permitindo usar 100% da capacidade muscular. É por isso que uma mãe de 50 quilos consegue levantar um carro de 800 quilos para salvar o filho. O preço? Ah, meu amigo, a conta sempre chega. Depois desses episódios, é comum ter tendões rompidos, músculos dilacerados. É como forçar demais o motor do seu carro. Funciona na hora, mas depois você vai ter que ir no mecânico. No Brasil, onde o instinto protetor é cultural, ninguém mexe com a minha família, esse superpoder se manifesta com mais frequência. Quantas vezes já ouvimos histórias de pais que viraram super-heróis instantâneos para proteger os filhos? No fundo, isso mostra que dentro de nós existe uma força oculta, adormecida, que só desperta quando a vida de alguém que amamos está em jogo. Talvez você nunca precise levantar um carro, mas esse poder lembra que dentro de nós existe sempre mais força do que imaginamos. Número 6. Visão microscópica dos glóbulos brancos. Olhem para o céu agora. Sério, parem o vídeo e olhem para cima num dia ensolarado. Estão vendo uns pontinhos brilhantes voando que nem vagalumes invisíveis? Parabéns! Vocês acabaram de descobrir que tem visão de microscópio. Esses pontos não são OVNI nem poeira no olho. São literalmente os glóbulos brancos do seu sangue passeando pelas veias da retina. É isso mesmo. Vocês estão vendo seu próprio sistema imunológico trabalhando em tempo real. A ciência chama isso de fenômeno entóptico do campo azul. Funciona assim. Quando olhamos para o céu azul, a luz azul é absorvida pelos glóbulos vermelhos, criando sombras escuras nos vasos sanguíneos. Mas os glóbulos brancos são transparentes, e quando passam, criam gaps luminosos. Exatamente aqueles pontinhos que vocês enxergam. O mais incrível: a velocidade desses pontos está sincronizada com as batidas do coração. Vocês estão literalmente vendo o próprio pulso numa versão psicodélica brasileira. Eu descobri isso aos 8 anos, deitado na praia de Ipanema, olhando para o céu e pensando que estava vendo seres mágicos. Na verdade, era apenas o show do meu corpo. Um cinema 4D interno que funciona 24 horas por dia. Se pararmos para pensar, isso mostra como o corpo humano é um espetáculo silencioso, cheio de efeitos especiais que a gente só nota quando aprende a olhar de outro jeito. Teste agora, 30 segundos olhando para o céu azul. Quantos pontinhos vocês conseguem contar? É o seu sistema imunológico dando um alô. Se no céu conseguimos enxergar até nossos glóbulos brancos trabalhando, dentro do cérebro existe ainda outro truque escondido. Um radar magnético silencioso, capaz de guiar nossos passos mesmo sem percebermos. Número 5. Radar magnético interno. Preparem-se para a viagem. Vocês têm uma bússola natural no cérebro. Não é metáfora, é literal. Cientistas da Universidade de Caltech descobriram que nossos cérebros reagem a campos magnéticos mesmo sem a gente perceber. Eles construíram uma sala especial que bloqueia todas as interferências magnéticas, tipo uma gaiola de Faraday high-tech, e colocaram voluntários lá dentro com eletrodos na cabeça. Resultado? Toda vez que alteravam o campo magnético artificialmente, os cérebros reagiam instantaneamente. O mais bizarro: ninguém sentia absolutamente nada conscientemente. A explicação está nos cristais de magnetita espalhados pelo nosso cérebro. São os mesmos cristais que os pombos usam para navegar e que as baleias usam nas migrações de 25 mil quilômetros pelo oceano.
Nós herdamos essa tecnologia biológica dos nossos ancestrais. Imaginem, nossos antepassados indígenas, que navegavam pela Amazônia sem GPS, talvez usassem inconscientemente essa bússola interna. Aquela sensação de direção certa que alguns sertanejos ainda têm, pode ser exatamente isso. O radar magnético funcionando. No fundo, isso mostra que a natureza nunca nos deixou desamparados. Antes do Google Maps, o corpo humano já carregava um sistema de navegação próprio, pronto para guiar nossos passos. É como ter um smartphone com GPS que nunca descarrega, mas que está permanentemente no modo avião. A tecnologia está lá, funcionando 24 horas, mas nossa consciência moderna perdeu o manual de instrução. E quem sabe aquela sensação de "acho que é por aqui", não seja justamente seu GPS biológico tentando falar mais alto que o aplicativo. Número 4. Farmácia interna de emergência. Vocês já passaram por alguma situação extrema e só sentiram dor horas depois? Aquela vez que cortaram o pé na praia, mas só perceberam quando viram o sangue? Bem-vindos à farmácia mais sofisticada do mundo, o seu próprio cérebro. Quando detecta perigo real, nosso sistema nervoso vira um laboratório da Fiocruz instantâneo, produzindo endorfinas mais potentes que morfina hospitalar. Não é exagero, as endorfinas são 200 vezes mais eficazes que a morfina sintética. Lembro de uma história que meu tio me contou sobre um acidente no interior de Minas. Um rapaz levou uma chifrada de boi que perfurou o abdômen, mas continuou correndo por 2 quilômetros até chegar em casa. Só desmaiou quando se sentiu seguro. Resultado: 3 costelas quebradas, perfuração intestinal. Mas estava consciente e falando normalmente. Como? Sistema de emergência ativado. O cérebro literalmente hackeou a percepção de dor para garantir a sobrevivência. Esse mecanismo salvou nossos ancestrais inúmeras vezes. Imaginem um índio caçando onça na floresta. Machucar o pé e parar para chorar significava morte certa. Então o corpo desenvolveu essa capacidade, criar um empréstimo de bem-estar. Você aguenta a situação crítica, mas vai pagar com juros depois. Se pensarmos bem, isso mostra que o corpo humano prefere quebrar as próprias regras do que deixar você desistir no momento mais importante. É exatamente por isso que atletas de elite conseguem competir com lesões sérias e só percebem a gravidade após a competição. O corpo tem seus próprios termos e condições, e numa emergência, ele assina qualquer contrato para te manter vivo. Tá curtindo essa lista? Então já deixa o like agora mesmo, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. E você não vai querer perder. Número 3. Visão ultravioleta secreta. Aqui fica interessante. Alguns de vocês podem desenvolver supervision de verdade. Não é ficção científica. É cirurgia oftalmológica. Dentro dos nossos olhos, existe uma lente natural que funciona como óculos de sol permanentes, bloqueando radiação ultravioleta. Mas quando essa lente envelhece e fica opaca, condição chamada catarata, os médicos precisam removê-la. E aí acontece a magia. Algumas pessoas ganham visão ultravioleta. Claude Monet, o famoso pintor francês, passou por essa cirurgia aos 82 anos. E depois da operação, suas pinturas mudaram drasticamente. Muito mais azuis, violetas e cores que o olho normal não consegue perceber. Ele literalmente pintava cores invisíveis para nós. Um verdadeiro mistério para muitos. No Brasil, onde temos uma das maiores incidências de cirurgia de catarata do mundo devido ao sol intenso, existem pessoas caminhando por aí com essa supervisão sem saber. Pacientes relatam ver padrões estranhos nas flores, como pistas de pouso que só abelhas deveriam enxergar. Outros falam de um brilho azul-violeta em tudo. É realmente fascinante. É como se descobrissem que o mundo sempre teve uma camada extra de realidade, escondida dos olhos normais. Se pensarmos bem, isso mostra que a percepção não é absoluta. Cada ser humano pode estar vivendo um universo de cores único, invisível para os outros. O preço? Bem, maior sensibilidade à luz e risco de danos oculares. Por isso, hoje os cirurgiões implantam lentes artificiais que bloqueiam o UV. Essa supervisão acidental está se tornando cada vez mais rara, uma mudança interessante nos tempos modernos. Mas imaginem,
Quantas pessoas no interior do Brasil, que fizeram cirurgia de catarata há décadas, podem estar vendo um mundo completamente diferente do nosso? E se a visão ultravioleta já nos mostra que existem realidades escondidas, o próximo superpoder vai além. Prova que o cérebro humano pode até criar novos sentidos do zero. Número 2. Substituição sensorial. O cérebro hacker. Preparem-se para conhecer a capacidade mais sci-fi do cérebro humano. Neuroplasticidade extrema. Cientistas descobriram que nosso cérebro é tipo aqueles hackers de filme. Encontra um jeito de fazer qualquer coisa funcionar, mesmo sem ter sido programado para isso. Eles criaram um dispositivo que permite pessoas cegas verem com a língua. É um pirulito high-tech coberto de eletrodos microscópicos, conectado a uma câmera. Quando a câmera capta imagens, ela envia impulsos elétricos específicos para a língua. No começo, é só uma sensação estranha, como formigamento. Mas depois de algumas semanas de treino, o cérebro começa a interpretar esses impulsos como informação visual real. Pessoas conseguem navegar pela casa, reconhecer objetos, até ler texto. Outro experimento revolucionário: um colete que permite surdos ouvirem através da pele. Pequenos motores vibratórios espalhados pelas costas transformam sons em padrões de vibração. Após algumas semanas, o cérebro literalmente aprende a escutar através do tato. Isso nos lembra que os limites dos sentidos não são barreiras fixas. O cérebro encontra sempre um jeito de expandir a experiência humana. É como se nosso cérebro fosse um DJ expert em remix. Pega qualquer input sensorial e transforma em algo útil. No contexto brasileiro, isso tem implicações enormes. Com nossa criatividade natural, o mesmo povo que inventou o gambiarramento, imagine as possibilidades quando cientistas brasileiros começarem a explorar essa capacidade. Podemos estar criando novos sentidos artificiais, como detectar campos Wi-Fi ou sentir direção magnética. Seu cérebro já tem o hardware, só precisa do software certo. E chegamos ao superpoder número 1. Vocês têm um sistema de navegação tão sofisticado que faria a NASA ter inveja. Bem aqui na profundidade do cérebro, existe uma rede de células especializadas que trabalha como um GPS biológico 24/7. São as place cells, células que se ativam como pequenas luzes de LED toda vez que vocês entram num local específico. Entram na cozinha, um conjunto se acende. Vão para o quarto, outro conjunto diferente começa a funcionar. É como se o cérebro fosse um mapa 3D gigante, marcando cada lugar com pins invisíveis. Mas espera, tem mais. Também temos as Head Direction Cells, uma bússola biológica que nunca perde a calibragem. Mesmo vendados e rodados 50 vezes, essas células continuam sabendo exatamente qual direção vocês estão encarando. E ainda existem as Speed Cells, um velocímetro interno que calcula constantemente a velocidade do movimento no espaço. Resultado? Neste exato momento, sem esforço algum, seu cérebro sabe onde você está, para que direção está olhando e quão rápido está se movendo. No fundo, é como carregar um supercomputador dedicado apenas a uma missão: impedir que você se perca. Nossos ancestrais brasileiros, índios navegando pela Amazônia Bandeirantes, desbravando o sertão, dependiam 100% desse sistema. Não existia o Waze para chegar em Ouro Preto ou encontrar o caminho de volta na floresta tropical. Mas aqui está o problema: nós terceirizamos essa função para os smartphones. Resultado? Nosso GPS interno está atrofiado. Somos a primeira geração da história humana que se perde no próprio bairro sem Google Maps. O desafio que deixo para vocês: próxima vez que forem a algum lugar conhecido, desliguem o GPS do celular. Deixem esse supercomputador biológico assumir o controle. Testem essa tecnologia de milhões de anos de evolução. Garanto que vão se surpreender com o que descobrem sobre vocês mesmos. E aí, pessoal, o que acharam? 7 superpoderes científicos que vocês já possuem, comprovados por pesquisas reais, com dados precisos. A verdade é que somos muito mais extraordinários do que imaginamos. Cada um de vocês carrega tecnologias biológicas que fazem nossos smartphones parecerem brinquedos de criança. A questão não é se vocês têm superpoderes, vocês definitivamente têm. A questão é, vão começar a prestar atenção neles? Deixem nos comentários qual superpoder mais impressionou vocês. E se gostaram do conteúdo, inscrevam-se no canal. Tem muito mais ciência fascinante vindo por aí. Até a próxima, super-heróis brasileiros!